Olá, tudo bem? Hoje nós iremos falar na nossa aula de matemática, falar algumas questões sobre desenho, né? Então nós iremos falar sobre plano cartesiano, falar sobre simetria, sobre retas perpendiculares, sobre bissetriz de um ângulo, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir por partes para a gente não ficar muito acumulado de questões. Então vamos falar primeiro sobre o plano cartesiano. O que é esta ideia de plano cartesiano? A ideia do plano cartesiano, eu vou mostrar para vocês, né, que a parte teórica a gente já viu, então vou mostrar para vocês a ideia do plano cartesiano. O plano cartesiano, na verdade, é uma reta formada por dois segmentos. Esses dois segmentos têm que ser perpendiculares. O que quer dizer isso, professor? Perpendiculares quer dizer que tem que ter um ângulo medindo 90 graus. E nós teremos endereços desses ângulos. Então aqui nós teremos essa reta. Essa reta aqui é chamada de eixo X ou abscissa. Essa reta aqui é chamada de ordenada ou eixo Y. Como que eu preciso encontrar um ponto? Para que serve isso? Para localizar pontos, localizar um endereço. Como é que a gente vai funcionar? Como é que eu trabalho com isso? Nós vamos fazer o seguinte, sempre nós iremos trabalhar com dois valores, tá? Um valor aqui, eu vou chamar de ponto A, né? Para a gente identificar quem é que eu estou falando. Então, eu quero encontrar um ponto, um local qualquer nesse desenho aqui. E aí eu vou chamar aqui de ponto A e ponto B. Desculpa, eu vou chamar o ponto A de coordenada A e coordenada B. Ou seja, eu vou atribuir valores para A e valores para B. Se eu atribuir valores para A, esse ponto vai se movimentar esse ponto aqui, tá vendo? Esse ponto rosa, ele vai se movimentar no horizonte. Se eu movimentar o ponto B, ele vai se movimentar no vertical, certo? Então aqui eu tenho o valor A, B, que a gente chama esse valorzinho aqui de X e esse aqui valorzinho aqui de Y, tá? Então, ou eu chamo de AB, eu posso ser valor qualquer coisa, pode ser de X e Y. Então aqui eu vou movimentar esse valor tanto na vertical, como eu estou fazendo agora, ou na horizontal. Então, se você quiser trabalhar com um valor, você vai falar bem assim, qual é o valor de x? Então, primeiro eu vou encontrar o valor de x. E depois você vai me falar qual é o valor de y. Aí eu vou encontrar o valor de y, tá certo? Então, vamos botar aqui um exemplo aqui, que esse ponto seja 4 e 3. 4 para x, 3 para y. Aonde é que está localizado o ponto 4 e 3? Então, primeiro eu olho aqui, nesse eixo aqui, chamado de eixo da abscissa, ou eixo X. Então, aqui eu vou vir aqui, eu quero o valor 4. Aqui é o número 2, aqui é o valor 4. Achei. Eu vou marcar esse ponto aqui? Não. Por que eu não vou marcar esse ponto? Eu não irei marcar esse ponto porque não é o ponto 4 e 0 que eu estou procurando. Eu quero 4 e 3. Então ainda eu só achei o primeiro, que é o 4. Agora eu vou procurar o 3. Então aqui eu vou procurar nesse eixo aqui, assim, Aqui eu vou procurar o número 3, aqui, Então esse ponto aqui é o ponto 4 e 3. O ponto 3 e 4 é a mesma coisa? Não. O ponto 3 seria 3 e 4 seria assim, 3 e 4. Veja que é diferente, tá vendo? 3 e 4. Então, ponto 4 e 3 é o mesmo? Não, são diferentes, tá? Então, essa aqui é a nossa ideia de plano cartesiano, tá certo? A gente vai fazer alguns trabalhos com esse plano cartesiano. Só que, nessa aula de hoje, eu estou trazendo o plano cartesiano porque eu quero explicar para vocês o que é essa reta perpendicular. Como que eu crio uma reta perpendicular? Então, vou mostrar para vocês a ideia de reta perpendicular, correto? Vamos lá. Como é que eu vou fazer para a ideia de reta perpendicular? A ideia de reta perpendicular, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer primeiro uma reta. Você desenha uma reta qualquer. Eu vou explicar de duas formas, tá? Se eu quiser usar régua e compasso, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu compasso, vou colocar a ponta seca em uma das extremidades da minha reta que eu quis fazer, tá? Eu vou escolher um tamanho de raio maior do que o meio dessa reta e vou fazer um arco.
Depois disso, eu vou colocar a ponta seca na outra extremidade e vou fazer um outro arco. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar o ponto de intersecção. O que é um ponto de intersecção? O ponto de encontro desses dois arcos e vou marcar o ponto de intersecção. Nesse caso, nós temos dois pontos de intersecção. Então, marquei um, eu vou chamar de D, e marquei o outro que eu vou chamar de E. Agora, eu vou unir esse ponto E a esse ponto D. Bom, feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu já tenho duas retas que são perpendiculares. Então, eu vou apagar a circunferência, que a gente chama de linhas de construção. Eu vou apagar as circunferências. E tenho aí uma espécie de cruzinha, né? Uma espécie de retas perpendiculares. Vamos medir? Quando medir essas retas, ele vai ter que estar a 90 graus. Então, essas retas aqui, ó, elas são perpendiculares. Correto? Para que servem essas retas perpendiculares? Por exemplo, na elaboração do plano cartesiano, que a gente vai dar uma trabalhada, tá? Bom, mas só tem essa forma de fazer? Não, eu posso também utilizar a ideia do esquadro, né? Utilizar um esquadro para fazer isso. Então, eu vou mostrar aqui como é que a gente pode utilizar o esquadro para fazer essas retas perpendiculares. Observe que é a mesma ideia da reta perpendicular. Eu vou fazer uma linha, pode ser tanto faz, na horizontal ou na vertical. Eu vou marcar um ponto que eu vou chamar de centro, né, nesse ponto. Então, vou marcar um pontozinho, eu chamei uma reta R, vou marcar um ponto. E aqui eu vou usar o esquadro. Para que eu vou usar o esquadro? Para garantir que seja um ângulo de 90 graus. Tá? Porque o esquadro aí está medindo 90 graus. Então, é uma forma da gente estar trabalhando com essas retas perpendiculares. Por que isso é importante? Qual é a importância dessas retas perpendiculares? Porque nós iremos trabalhar muito com os planos cartesianos, né? Então, as retas perpendiculares, a gente trabalha bastante com essa ideia de ponto cartesiano. Bom, então veja bem, se eu quiser colocar um ponto aqui, eu vou chamar de um ponto B. O que eu preciso nesse ponto B? Dizer quem é o valor de x e depois quem é o valor de y. Vamos supor que o valor de x seja menos 2 e o valor de y seja 5. Aonde é que está localizado esse ponto? Então, esse ponto B aqui, ó, ele está localizado aqui, ó, menos 2, porque ele está para cá, ó, menos 2 e mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Então, esse ponto aqui é o ponto menos 2 e 5. Tá? A gente pode até fazer uma linha, né? Puxar uma linha aqui para, se quiser, ligar um segmento, né? Fazer um segmento do ponto A até o ponto B. Mas a gente faz isso depois, tá? Porque agora eu queria fazer um outro elemento com vocês, que está no livro também, a proposta do livro. Né? Então a gente está fazendo aqui a proposta do livro. Qual é a proposta do livro? Criar um segmento chamado de bissetriz do ângulo. Qual é a ideia da bissetriz do ângulo? É você pegar um ângulo qualquer e dividir em duas partes iguais, correto? Então eu vou fazer isso com vocês agora, tá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, né, eu quero fazer a bissetriz. Então, observe o que a gente está fazendo aqui. Eu vou marcar um ponto aqui qualquer, chamar de ponto A, e vou marcar um ponto B. E vou ligar esses dois segmentos, esses dois pontos, A e B. Fiz uma reta, tá bom? Agora vou abrir uma outra reta sem medir nada, tá? Não vou medir nada nessa reta, ok? Pronto, não tem medida nenhuma. Só peguei e puxei uma outra reta. Bom, esse cara que a gente construiu aí é o nosso ângulo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma circunferência e vou desenhar uma circunferência nesse ângulo. Um arco, tanto faz, né? Um arco. E vou marcar os pontos de intersecção. Agora, veja bem, com a reta, com o meu ponto central aí, eu vou pegar o meu transferidor de ângulo e vou colocar com o centro nesse ponto D e nesse ponto C. Vou fazer um outro arco, tá? Veja só, eu vou fazer um ponto C. Eu vou fazer aqui, nesse ponto aqui, eu vou fazer esse arco aqui. Veja. Agora eu vou fazer um outro arco. Só que agora com a ponta fixa em D. Tá? Então veja bem, eu fiz agora com ponto C. Você pode, se você achou muito rápido, você pode voltar um pouquinho o vídeo. Tá vendo? Fiz agora. E vou encontrar um ponto de intersecção desses dois arcos. Vou marcar esse ponto aqui que está comum. E vou puxar uma linha. O que eu fiz aí?
eu dividi esse ângulo em duas partes iguais. Ao dividir esse ângulo em duas partes iguais, né, eu posso medir com um transferidor de graus, eu vou observar que aí eu tenho 30 graus para um lado, 30 graus para o outro. O que eu fiz aí? Eu fiz a abscissa. Então o livro, ele pede para você dar uma olhada sobre isso. Vamos lá na página 60. Na página 60, construindo mediatriz e bissetriz. O que eu fiz com vocês hoje? Utilizei o plano cartesiano, né, que está na página 60, para fazer a ideia da mediatriz e a bissetriz, que está na página 61, certo? Então essa aula de hoje é para você dar uma lida nessa questão da página 60 e na página 61. A nossa próxima aula, a gente vai falar de construindo figuras simétricas por translação, que a gente já fez um pedaço, né? Para que a gente possa começar o nosso sistema de equações e inequações nas próximas aulas, tá? Então, essa aula de hoje, ela faz referência à página 60 e 61. Ah, professor, mas eu não tenho livro. Mas você recebeu, né, aquele material com as páginas do livro. Beleza, galerinha? Saudade de vocês. Um grande abraço, hein?